Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Estamos na reta final de uma eleição municipal, aliás, começando, né? A reta de uma eleição municipal, mas você sabe como funciona a Câmara de Vereadores do seu município? Sabe o que faz um vereador? O que a Câmara representa para o município? Pois é, a Secretaria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Itajaí elaborou aí uma cartilha, um gibi aí bem didático, né? Um passeio pela democracia, que é a história aí de alunos que vão visitar a Câmara de Vereadores de Itajaí e são guiados aí por vereadores para mostrar todo o trabalho do Legislativo. Essa cartilha, esse gibi, está sendo distribuído para crianças da rede de ensino da cidade. E é sobre esse assunto que eu vou conversar aqui com o secretário de Comunicação da Câmara de Vereadores de Itajaí, Amarildo Machado. Obrigado pela sua presença, Amarildo. Realmente é um trabalho interessante porque é ilustrativo, né? E é didático e a criança nessa idade vai se aprofundar, né? O que faz um vereador, como é que funciona a Câmara, como é que vocês sentiram essa necessidade de mostrar, principalmente para esse público jovem, né? Crianças principalmente, todo o trabalho da Câmara de Vereadores mostrar a Câmara por dentro, né? Olá, obrigado pelo convite, né, primeiramente. É um prazer muito grande estar aqui na TV Univale e também poder estar representando a Câmara de Vereadores, né? Uma instituição muito importante para a cidade de Itajaí. Então, esse aqui já é uma ideia antiga, na verdade, já é o presidente Pissetti, na legislatura anterior, já pensava nessa cartilha, né? Então, na verdade, isso já estava lá, essa ideia há algum tempo dentro da Câmara de Vereadores. E agora, nessa legislatura atual, né, com a nossa nomeação, observamos essa cartilha que estava lá meio que estacionada e botamos em prática, né? Uhum. Essa é a história assim, de crianças que se perdem e acabam chegando na Câmara de Vereadores, né? A gente tem que ter uma maneira de comunicar, né, toda a história do Legislativo, né? Então, como a ideia surgiu? A ideia surgiu na maneira de a gente ter esse link de comunicação com o público, né? E aí nós tínhamos que transformar essa história em quadrinho atrativa, que as crianças tivessem interesse de fazer a leitura e ao mesmo tempo tendo já essa visualização da Câmara de Vereadores, né? Então a história começa num dia de chuva e tal, o motorista com todo o cuidado viu que não tinha mais condições de seguir o ônibus escolar até o destino final. Ele observa um prédio com uma luz e tal, ele disse, não, é aqui que eu vou parar para abrigar esse pessoal. Então, também tem esse lado positivo, de o motorista estar preocupado com aquelas crianças que estão no ônibus escolar, né? Então, foi todo um cuidado especial para que a história começasse a se desenvolver. Agora, quem que fez o texto, vocês elaboraram isso na Secretaria de Comunicação? É uma história até bem interessante, até é bom você ter perguntado, porque o Juliano, que é o artista, né? Eu conheci ele no Itamirim. Eu conheci ele lá fazendo alguns desenhos. Então eu sou frequentador de lá, inclusive no local onde tem uma sauna, né? Então ele trabalhava na sauna, era recepcionista lá. E eu via que quando ele não tinha tempo, ele estava lá rabiscando e ficava uns desenhos legais. Daqui a pouco ele começou a desenhar as pessoas que frequentavam na sauna. Então, inclusive, até tem todos os desenhos, todas as caricaturas na sauna do pessoal que frequenta. E aí começou-se a conversar sobre isso e tal, e aí lançou aquela cartilha que fala de Itajaí nos anos 60. Ele lançou aquela cartilha que se chama Lama, né? Sim, ele já esteve aqui, o Juliano. Isso, exatamente. Um trabalho magnífico e tal. E aí a gente observou que... E aí, inclusive, eu fiz um convite a ele para ir na Câmara de Vereadores fazer um pré-lançamento dessa cartilha. E ele foi, teve sucesso. Lá naquele dia ele conseguiu vender muitos exemplares, o pessoal leu, nossa, agradou muito o público, né? E aí naquele dia mesmo a gente conversou com ele, Juliano, nós estamos aqui com a ideia da cartilha para um público infantil e tal, um trabalho um pouco diferenciado do que tu estás fazendo, os desenhos e tal, né? Passamos a ideia e ali começamos a construir. Aí levamos ao presidente essa ideia, o presidente adorou, disse, não, vamos colocar em prática porque é isso mesmo que a Câmara está precisando. Uhum. E o que se mostra aqui, Amarildo, por dentro aí desse prédio, né? O que se mostra? O que é esse passeio pela democracia? Nós, ao interesse de ter essa comunicação com o público infantil, né? Então é no momento onde no ensino fundamental
onde as crianças começam a estudar sobre os três poderes, né? Estuda sobre a política em si, né? Então, isso foi uma maneira ilustrativa de mostrar como esses três poderes funcionam. Só que a Câmara de Vereadores, o Legislativo, demos um foco, né, mais em cima do Legislativo, né? Fala muito sobre os três poderes, mas com foco em cima do Legislativo. Então, é onde que as crianças, ao chegar na Câmara de Vereadores, né, agora que o ônibus encosta lá e tal, para se abrigar, ele é recepcionado por um vereador. E, coincidentemente, é um dia que tem sessão. Era às 6 horas da tarde e tal. E aí ele começa a rolar toda uma caminhada por dentro do prédio, né? Então, esse vereador recepciona as crianças, ele leva ele no plenário, mostra como é que funciona a sessão, leva na TV Câmara, mostra como funciona a TV Câmara, leva em todos os setores e aí vai fazendo explicativo. Daí há uma interação entre os personagens, que são as crianças, inclusive o motorista também participa muito das perguntas, né? Essa interação entre o vereador e o que ocorre dentro da Câmara de Vereadores. E aí que começa a desenrolar todo o tema explicativo, que é o que a gente interessa passar para esse público infantil, né? A gente dá para perceber aqui, né, na capa também do gibi, né, a preocupação assim com a diversidade, né? Assim, a menina cadeirante, a menina negra, o menino é descendente da etnia de alemães ou italianos, né? Então, há uma preocupação com a diversidade também, né? Isso foi muito pensado, né? Porque a gente gosta, num trabalho desse, um trabalho bem desenvolvido, ele tem que contemplar, né? Contemplar todas o público, né? Então a gente tentou aqui colocar, inclusive o vereador, colocar o público jovem, mas também representando as suas, né? E assim foi que decorreu. Então, a gente tomou todo um cuidado com isso, inclusive até na figura do vereador, né? Porque nós queríamos uma pessoa neutra, assim, que não chamasse atenção nem de um e nem de outro, né? Não fosse parecido com o vereador real, né? Exatamente. Dessa legislatura, né? Exatamente. Quem sabe na próxima até possa vir um parecido, mas ele não foi feito naquela legislatura, né? Então, tivemos toda essa preocupação para como é um trabalho da Câmara de Vereadores, que os 21 vereadores que representam a Câmara de Vereadores, então tem que ser um trabalho contemplado, né? Tem que ser um trabalho que é onde os 21 vereadores fazem parte, né? Agora, esse gibi, assim, é interessante para a criança, mas muitas pessoas ainda desconhecem, né, o que faz um legislador, o que faz um vereador, o dia a dia dele, né? Então, e desconhece também o trabalho que a Câmara de Vereadores faz, né? Então, vai servir bastante para essas pessoas também, né? Olha, eu diria para você que até para vereadores que estão iniciando uma legislatura, esse gibi aqui serve. Então, ele é bem informativo, né? Eu tenho certeza que o público adulto também vai ler muito esse gibi, a hora que chegar, porque as pessoas gostam de ler gibi, né? Gostam de ver figuras, isso foi uma preocupação também, de fazer as figuras muito bem ilustradas, muito bem representadas. Então, o pessoal vai se interagir com isso aqui. Então, o público adulto também, ele lendo esse gibi, ele vai ter a noção do que é o legislativo, qual a função do legislativo dentro da sociedade. E também, assim, vocês fizeram essa de uma maneira lúdica, onde a criança vai chamar a atenção também, porque exatamente tem caça-palavras, dá para ela colorir aqui também o desenho, né? Inclusive, até chamou a atenção na sessão de ontem, que teve lá um grupo escolar, e porque sempre a Câmara de Vereadores é visitada por alunos, né? E com a cartilha, a gente percebe que vai chamar mais atenção ainda do público jovem, né? E aí a gente observou que a gente distribuiu uma cartilha para cada aluno que estava lá, devia ter em torno de 60 alunos, e eles foram participar da sessão. Durante a sessão, a gente começou a olhar para eles e viu que eles estavam aqui preenchendo o caça-palavras. Então, quer dizer, é uma maneira interativa, né? Então, a gente percebeu que estavam com a cartilha na mão e estavam preenchendo aqui o caça-palavras. Caça-palavras, pessoal adulto, muita gente gosta dessa interação aqui, né? Então, tudo isso foi pensado para, inclusive, não se tornar um gibi onde que tivesse essa comunicação com o público infantil, mas também que tivesse aqui vontades, né? Como colorir, como o caça-palavra, né?
Tá certo, Amarildo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Amarildo, secretário de Comunicação da Câmara de Vereadores de Itajaí, sobre essa importante publicação que vai levar conhecimento sobre a Câmara de Vereadores aí para as crianças e também para quem se interessar. Muita gente se interessa em saber como funciona aí o legislativo das cidades, não só também do Estado e também o legislativo federal, né? Lá o Congresso Federal. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, eu estou conversando aqui no estúdio com o Amarildo Machado, que é o secretário de Comunicação da Câmara de Vereadores de Itajaí. Estamos falando aí sobre o gibi lançado pela Câmara de Vereadores, que é um passeio pela democracia, que é um convite aí, um tipo de um guia que leva as crianças, principalmente, a conhecerem toda a estrutura da Câmara de Vereadores de Itajaí, o que faz um vereador, o que se faz numa Câmara de Vereadores, né? Um guia também que serve aí não só para a Câmara Municipal de Itajaí, mas também para outros municípios também. É um projeto bem interessante, um projeto gráfico interessante, com ilustrações coloridas que chamam a atenção. Amarildo, você falou no primeiro bloco que vocês têm esse trabalho também de visita à Câmara de Vereadores, né? Como é que se faz isso, né? Como é que pode se agendar uma visita à Câmara? É interessante porque realmente é um passeio pela democracia, na realidade, né? Exatamente. A Secretaria de Comunicação de Educação, ela tem esse contato conosco, né? Então é feito ali, digamos, uma programação anual até, né? Então ali é feito toda a explanação dos dias que pode ser levado, né? E assim as escolas vão se programando durante o ano. Então a gente recebe, toda semana estamos recebendo alunos na Câmara de Vereadores. Então eles fazem um passeio por dentro da Câmara, passam no plenário, fazem todo um roteiro onde tem uma explicação sobre o Legislativo, né? Então a gente agora com o gibi, com essa história em quadrinhos, nós estamos assim com a expectativa onde as crianças que ainda não visitaram vão se identificar com a Câmara a hora que chegar nela, né? Então essa pessoa, ao receber as crianças e tal, já vai estar identificando. Eles vão começar na leitura do gibi, vão se identificar com o espaço. Isso vai ser muito interessante. Agora, como é que está sendo feita a distribuição dessa publicação? Então, a gente teve um contato com a Secretaria de Educação, né? Então eles passaram para nós as escolas que vão ser fornecidas. A princípio, vai ser dado prioridade para o ensino fundamental no 3º e 4º ano, que é onde eles estão estudando, começando a estudar sobre política, né? Principalmente aos 3 poderes. Então é nesse momento que a Câmara que nós vamos fazer distribuição para esses alunos, mas queremos também atingir outros níveis, né? Porque como ficou um trabalho muito bem elaborado, ele serve para outro público também, além desse público de terceiro e 4º ano. Acho que o jovem que está no ensino médio também precisa muito desse conhecimento, né? Assim, o jovem está um pouco afastado, houve todos esses protestos e tudo, e claro, ele está vendo pela internet isso, mas ele está um pouco afastado dessa questão também. Há uma necessidade também de introduzi-lo a esse assunto, né, Amarildo? Sim, é bem isso mesmo, né? É uma questão onde que a gente percebe essa dificuldade, o desinteresse, na verdade, né? Então, isso aqui é uma forma de buscar esse interesse, de levar esse interesse ao jovem, né? Principalmente na adolescência também. Eu tenho 2 filhos e eu tenho um filho que, inclusive, faz aqui engenharia mecânica e minha filha faz biomedicina, e eles não estavam muito interessados com a política, né? E apesar de eu estar na Câmara de Vereadores, como secretário de Comunicação, mesmo assim ainda eu percebia essa dificuldade de eles interagir com o Legislativo. Então hoje eu percebo, e aí até minha filha já, quando recebeu, já leu o gibi todinho, gostou, então a maneira dela ter lido o gibi, muitas coisas ela entendeu que ela depois começou a me questionar outras coisas, né? Então eu vi que ali aconteceu um momento de interação, né? Entre uma pessoa que não tinha tanto interesse e hoje com mais interesse. Então essa na verdade, é o grande motivo de a cartilha com o público, né? Agora, como que a população de Itajaí
participa das sessões? A população de Itajaí é uma população participativa dentro da Câmara de Vereadores? Ou falta ainda trazê-los e ou despertar o interesse também da população no geral? É uma boa pergunta. A gente percebe que ao longo do tempo o pessoal se afastou da Câmara de Vereadores, né? Isso já é uma questão que o PSET fala muito. Nós temos que buscar alternativas de trazer o público mais para dentro da Câmara. E hoje a gente tem um espaço muito bom, né? Um prédio muito bem feito lá no ano de 2009, se não me falha a memória, né? Concluído em 2012, né? E então e tem um espaço muito bom, né? Com estacionamento, um plenário muito bem elaborado, inclusive elogiado por todas as câmaras de vereadores que vêm nos visitar. Eles, na hora que vêm visitar a nossa Câmara, eles elogiam muito. Olha, é o melhor prédio do Estado, é melhor que a Assembleia Legislativa, então é uma estrutura nossa muito boa, né? Então é isso justamente para dar o conforto à população. Então, nós nesse momento estamos resgatando o público para dentro da Câmara de Vereadores. E não só ir, hora que tem projetos somente interessantes ou de polêmicos, né? Que daí o pessoal gosta de lá, às vezes, de fazer a sua manifestação, só porque é um assunto muito polêmico. E quando não são assuntos tão polêmicos, a gente percebe um afastamento. Porque às vezes a população pode ser um assunto corriqueiro, mas que interessa a população, né? Por exemplo, eu estava lendo agora que um vereador fez um projeto, lá, um requerimento para melhorar o túnel lá do São Roque, né? Interessa aquela comunidade, mas interessa também a quem trafega pela BR-101, que quer cortar caminho e tudo mais. Então, por isso a participação da população é importante na realidade, né? Muito importante, porque nesse momento, onde os poderes conseguem enxergar também as necessidades, né? Porque, como você citou esse exemplo, quantas e quantas pessoas que utilizam aquele trajeto ali, né? Então, não é só a população que mora ali próximo, né? Então, e aí, quando surge uma questão dessa, né, a participação é muito importante. Então, é isso que a gente quer trazer para a Câmara de Vereadores, né? O público para dentro da Câmara de Vereadores, onde também o vereador se sinta ali naquele momento com toda a responsabilidade que tem do seu cargo com a população. Então, é essa participação que é importante para a democracia, né? Exato. Por isso que já se fala aqui, é um passeio pela democracia. Então, trazer esse público para dentro da Câmara de Vereadores. O Balcão da Cidadania, ele ajudou a aproximar um pouco a população da Câmara de Vereadores também? Porque é um serviço bem interessante, né? Que acho que a carteira de identidade não está sendo mais feita lá, mas a carteira profissional sim, né? Sim. Então, o Balcão da Cidadania também tem essa função, né? De trazer o público para dentro da Câmara de Vereadores. Aí tivemos aí a perda da identidade, né? Por uma orientação do Ministério Público, né? E, então a gente não consegue mais emitir a carteira de identidade na Câmara de Vereadores. Já a carteira de trabalho sim, né? E outras certidões que ali são tiradas, né? Temos o balcão de emprego também. Então, é um convênio que nós fizemos com a Prefeitura Municipal e outras empresas que assim tiveram suas vagas, colocam no painel e as pessoas têm acesso, né? Então, isso também foi uma maneira de trazer o público para dentro da Câmara de Vereadores. Mas o importante do público também não é só nesses serviços. Exato, né? Então, a gente gosta que eles participem das sessões, né? E até as sessões foram feitas em horários bons, né? Que é das 6 horas até 20 horas, 21 horas, horário que termina, né? Justamente para facilitar a inserção do público na Câmara de Vereadores. O público questionar na realidade, né? Pode chegar um pouco atrasado, mas questionar, né, Amarildo? Tudo dentro da democracia, né? Quando às vezes vai um público que meio revoltado assim e tal, a gente tem todo um cuidado para que mantenha a ordem, né? Que se a coisa anda dentro da normalidade, né? Manifestações todas são bem-vindas dentro da legalidade, né? Eu achei interessante, né? Houve bastante críticas na realidade, mas a abertura da Câmara para alguns eventos, como aquele do Sul é Meu País, que muitas pessoas são contrárias e tal, mas é uma casa do povo, né? Precisa se discutir ali assuntos de interesses da comunidade, mesmo que sejam contrários
Não contrários à comunidade, mas contrária à opinião de alguns também, né? É bom se destacar que, nesse momento, a Câmara de Vereadores é totalmente neutra a esses assuntos, né? Exato. Ela está cedendo espaço como qualquer uma entidade que faça uma solicitação dentro de uma data que esteja dentro do espaço que pode ser cedido, né? Obedecendo sempre a agenda. Então, a Câmara de Vereadores, naquele momento, cedeu o espaço, então ela é neutra, né? Embora que teve pessoas que confundiu que a Câmara de Vereadores estava favorecendo esse tipo de questão, mas na verdade não é isso, né? Agora, então, é interessante também, além das crianças, todas as pessoas visitarem, participarem da sessão, e vocês também estão com a campanha do agasalho, que vão doar agasalhos depois para as entidades beneficentes, né? Isso é interessante também, a participação da população nessa questão, né, Marildo? Nós já é o segundo ano que estamos fazendo, né? E um sucesso. O primeiro ano foi muito valioso, conseguimos arrecadar muitos agasalhos, né? E esse ano a gente ainda, inclusive, acrescentou, além do agasalho, acolchoados, cobertores e tal, porque esse ano foi um ano está sendo um ano muito frio, né? Muito frio, né? E a gente percebe que há uma carência muito grande em cima dessa questão. Agora, Marildo, quem também não tem a publicação física, né, vai poder baixar no site da Câmara, que é cvi.gov.br, é isso? sc.gov.br. cvi.sc.gov.br. E vai poder fazer o download também do gibi, é isso? Exatamente, muito bem lembrado. É uma outra forma de poder estar baixando o gibi, né? Então, quer dizer, a população como um toda, né, poderá ter acesso, tá? Inclusive, a gente vai distribuir também aqui na Anfre, vamos mandar uma cópia desse exemplar aqui para todas as cidades aqui da Anfre, para que eles também olhem a ideia, né, que a gente não é só uma coisa de Itajaí, né? Ela pode ser ampliada, né? Quem sabe as prefeituras se inspirem e também façam parecido, assim, para ver como é que funciona as prefeituras também, né? Seria uma ideia interessante, né? Sim, aqui, embora está falando da Câmara de Vereadores de Itajaí, mas ela serve para todas. Tá? Exatamente. Porque o Poder Legislativo ele tem aquela função com a sociedade, né? Então ela serve para todas. Tá certo, Marildo. Muito obrigado aí pela sua participação aqui. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Eu sempre estou à disposição. Quando precisar da Câmara de Vereadores, a gente vai estar aqui à disposição para poder estar falando e passando essa informação à sociedade. Tá certo. Muito obrigado. Lembrando que o gibi também está no site da Câmara de Vereadores de Itajaí, cvi.sc.gov.br, e também você pode ir lá visitar a Câmara de Vereadores para participar das sessões e também colaborar com a campanha do agasalho da Câmara de Vereadores aí, que vai beneficiar muitas entidades aqui de Itajaí. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá!